Olá a todos, sejam mais uma vez todos bem-vindos ao seminário do Centro de Pesquisa e Análise Heráclito CEPA. Eu sou o Adriel, sou membro do CEPA, eu sou físico, escritor, psicanalista, pesquisador, e hoje nós temos duas convidadas mais do que especiais, a doutora Luciana Sherman Azambuja, ela mora na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ela é neuropsicóloga, tem mestrado e doutorado em Medicina e Ciências da Saúde, pós-doutorado no programa de pós-graduação em Medicina, Pediatria e Saúde da Criança, tem experiência na área de neuropsicologia, atuando principalmente nos seguintes temas: avaliação neuropsicológica, avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor, TEA, TDAH, altas habilidades, superdotação, epilepsia, esclerose múltipla e demência. Temos também outra convidada especial, que é a doutora Vanessa Bucão, que mora na cidade de Porto, em Portugal. Ela é psicóloga clínica e da saúde, com especialização em neuropsicologia e aperfeiçoamento em terapia cognitivo-comportamental aqui no Brasil. Ela também é mestre em psicologia clínica e da saúde por Portugal, com formação avançada em neurocoaching. Ela é inscrita no Conselho Federal de Psicologia do Brasil e membro da Ordem dos Psicólogos Portugueses, da European Federation of Psychologists Association e da American Psychological Association. É fundadora da Associação de Psicólogos Brasileiros em Portugal também, e possui ainda o bacharelado em Comunicação Social, Relações Públicas e especialização em Marketing e Direção de Empresas em Portugal. O tema de hoje é um tema interessantíssimo e o título desse nosso tema é Neurodivergência Feminina, o que nós não vemos, mas elas sentem. Primeiro, muito bom dia para vocês, doutora Vanessa e doutora Luciana. Eu gostaria de começar com uma pergunta para a doutora Luciana, que é com relação ao papel do masking. Né? Então, de que forma o fenômeno do masking ele distorce a apresentação clínica do autismo e do TDAH em mulheres? Isso resulta, né, podendo resultar em casos de subdiagnóstico ou diagnósticos incorretos. Como vocês percebem isso? Um bom dia, obrigada pelo convite. Eu acho que esse é um ponto bem importante para a gente começar a nossa discussão, até e depois aprofundar na questão do feminino, quanto é importante, quanto a sociedade até hoje exige essas questões do masking mais forte nas mulheres do que nos homens. Por que isso? O masking nada mais é do que a tentativa constante da pessoa tentar se inserir, né, num contexto onde a grande maioria das vezes, quando a gente fala de neurodivergência, essa pessoa ela está desconfortável, mas ainda assim ela tem um grande esforço para parecer como seus pares, como as pessoas à sua volta. E aí isso gera um grande sofrimento. Só que, embora gere esse grande sofrimento, como ela está ali imitando, como se fosse um personagem o tempo inteiro atuando, as pessoas acabam por não perceber, porque ela não verbaliza, então ela imita, muitas vezes, expressões faciais, ela pode decorar o que é bem aceito, ela pode rir de coisas que não acha engraçada, para ter aquela sensação de pertencimento, que isso tem muito, eu acho que na sociedade como um todo, mas quando a gente fala da questão feminina, sempre de ser mais educada, de ser criada para fazer, agora que bom que está mudando isso, mas criada para fazer algum tipo de coisa, e quando não vem com essas habilidades, né, e tem que se moldar, acaba se fazendo muito uso da camuflagem e com isso gerando muito sofrimento. É isso. Doutora Vanessa, gostaria de complementar? Como? Falou comigo? Sim, gostaria de complementar. Tá, sim. Não, é interessante. Primeiro, bom dia a todos, obrigada, né, pelo convite, estar aqui com vocês. É interessante esse tema. Primeiro, eu quero falar da importância desse tema, né, porque a clínica da mulher, né, nós psicólogos, né, a gente vê que a clínica da mulher é completamente diferente da clínica do homem, né, porque nós temos alguns ciclos, né, mulheres são seres cíclicos, né, e nós temos a questão da menarca, a questão da própria TPM, da perimenopausa, da menopausa. E mais recentemente eu estou me debruçando no estudo do cérebro na menopausa, né, de uma neurocientista chamada Lisa Mosconi, que ela é italiana, mas ela está radicada nos Estados Unidos, e que ela fala uma coisa bastante interessante, que as questões, assim, alterações que tem nos ciclos das mulheres, não são só questões hormonais, como eram questões ditas, né, e vistas e faladas, são questões do cérebro, né, então nessa perspectiva que são modificações cerebrais.
E essa questão que a Luciana falou, do masking, e é como são questões mais femininas, como ela bem disse, que nós somos criadas a ter algum repertório comportamental e somos pressionadas pelas camadas da sociedade, essa questão, assim, do masking, a gente vê muito, muito mesmo para a questão, assim, e quando as mulheres chegam tardiamente para fazer um diagnóstico, elas sempre falam num termo, assim, que se a gente for usar as palavras que mais se ouve quando a gente vai fazer um diagnóstico nas mulheres, ou a gente faz a terapia em mulheres, é de se sentir desajustada, sentir não pertencente, sentir esquisita e pressionada, né? Ainda mais nas questões, assim, hormonais e cerebrais também, o quanto que tem essa pressão das mulheres, né? Porque muitas vezes também são subdiagnosticadas, diagnosticadas erroneamente por causa das questões, assim, dessas coisas cíclicas que eu acabei de falar, da menopausa, da TPM, né, mulheres na TPM tem algumas que têm algumas flutuações no humor, e muitas vezes, já vi várias vezes, não foi mais de uma vez, tanto no Brasil como em Portugal, de mulheres serem diagnosticadas bipolares ou algumas outras questões por causa de questões mesmo hormonais e cerebrais. Então, muito importante a gente estar falando sobre isso, né? Mas o masking eu acho que também uma pressão, além de uma estratégia cognitiva ou comportamental, uma estratégia também social, uma pressão social que se faz entre nós mulheres, né? Sim. Então, essa questão do masking, então, principalmente com relação às mulheres, principalmente mais na fase adulta, então vocês veem isso em consultório, né, na parte clínica, essa questão às vezes pode se confundir ou pode dar um diagnóstico incorreto por virtude dessas questões hormonais, dessas questões cíclicas que você comentou. Isso acontece bastante, é muito comum isso. Eu vejo que acontece entre psiquiatras e na medicina, né? É muito comum, pelo menos aqui em Portugal, né? Como eu estou fazendo mais diagnóstico em mulheres aqui tardiamente, né? Porque agora é um boom, né, de diagnóstico, não que a gente não que os diagnósticos estão sendo feitos, né? Mas que a gente tem mais condições de fazer, né? Diagnósticos e diagnósticos corretos, né? Mas eu vejo os psiquiatras, os médicos, os outros profissionais não perguntam nada sobre menstruação, sobre TPM, sobre menopausa para as mulheres, não perguntam. Eu pergunto, olha, o teu médico te perguntou questões assim, tu tá com 45, 46 anos, o teu médico de família, como tem aqui, já falou questões hormonais para ti, sobre questões de exames e tudo, nunca é falado. E geralmente as mulheres estão mesmo no climatério. Já teve vários casos de mulheres com estrogênio, progesterona, testosterona totalmente alterados, e não foi visto isso, né? E aí chegam com um diagnóstico de bipolaridade, um diagnóstico de TDAH, ou de questão de memória, mas o brain fog, né, que as mulheres têm na época da menopausa, é muito visto como, estou sem memória, tô com burnout, é tudo os diagnósticos, assim, camadas de diagnóstico que não são vistos. Eu vejo isso muito. E às vezes até a medicação acaba utilizando sem necessidade, né? Eu não sei se aqui no Rio Grande do Sul, doutora Luciana, se isso é visto isso também da mesma forma. E só voltando um pouquinho ali no masking, onde tu falou que as mulheres, depois da fase adulta, mas isso é bem ruim, é muito sofrido para quem faz parte desse grupo, porque na verdade não é só no adulto. Quando faz um relato da história pregressa, essas pacientes contam uma história de intenso sofrimento que desde lá da infância. Eu me lembro quando eu tinha 10 anos, quando eu tinha 12, eu não entendia por que as minhas colegas faziam tal coisa, mas eu fazia igual. Então, vem numa coisa cumulativa, como se fosse uma bola de neve. Por isso que a grande busca, é bem importante dizer que esses diagnósticos agora, as pessoas... Claro que com o acesso a maior informação, sabem, às vezes procuram a questão da neurodivergência, mas muitas vezes elas vêm por um quadro muito sobrecarregada, refratárias ao tratamento de transtornos de humor, como ansiedade, depressão, e aí começam a ver, devo ter alguma coisa, não é só isso, porque ela tem sim um quadro, toda essa insatisfação causa dificuldades, coisas de humor, mas é secundário a
a questão do autismo, ou TDAH, então por isso que acaba não fazendo efeito esses tratamentos. Então vem como uma bola de neve, a gente vê todos esses transtornos do neurodesenvolvimento, embora não diagnosticados na infância, eles estão lá. Então quando chega a mulher adulta, com todas essas demandas que a gente vinha falando, ela entra em colapso. Daí pode parecer uma série de outras coisas. E aí, eu vou fazendo um link com a tua pergunta, sim, elas fazem muito uso de medicação, mas parece que falta, é uma coisa paliativa, que hoje se fala muito de como é que é enxugar gelo, né? Que é isso, tá lá, tá o sofrimento, tá medicada, mas não é isso. A etiologia do sofrimento não aparece. Sim. E a medicação vai só remediar, na verdade, ela não vai tratar a causa raiz do problema, né? Que deveria ser o principal nos casos. Né? Exato. E dentro desses sintomas, então, que vocês acabam vendo no consultório, né? Quais seriam os sintomas internos, assim, mais exaustivos ou mais dolorosos que as mulheres neurodivergentes relatam sentir, mas que geralmente são invisíveis, né, para a maioria das pessoas que vêm de fora, né? Como vocês veem isso? Bom, eu acho, assim, sempre é constante a ansiedade e o sentimento de culpa. Para mim, eu acho que é o pior sofrimento, assim, que eu identifico nessas pacientes. Daí, com isso, vem a depressão, com isso, vem muitas crises, assim, fortes, até de somatização, porque, embora essa é a diferença, que eu acho que em algum momento talvez a gente fale da questão feminina e masculina, que ela fica lá sofrendo, se contendo, mas não consegue verbalizar. Então, para mim, é esse desconforto, dessa culpa, por que eu sou assim, por isso que os diagnósticos são tão importantes, para tirar isso, né, e a pessoa viver melhor. Então, é essa ansiedade e esse sentimento de culpa. E a própria questão também além disso, de se sentir, assim, não entendida, sabe? Ninguém não consegue, às vezes não verbaliza porque não é entendido, não tem espaço de entendimento. Porque, assim, é muito difícil falar para não, nada questão de gênero, não vou falar nada disso, a gente não vai entrar nisso, mas para falar para um homem, por exemplo, ou para outra pessoa de outra faixa etária daquela mulher, o que ela está sentindo. É muito difícil uma pessoa chegar assim, olha, eu não sei se eu tive uma paciente que ela colocou fogo na casa dela, porque ela esqueceu de desligar a fritadeira. Aqui tem as placas de fogão, aqui não é fogão a gás, a gente tem placas aqui. E aí, quando esquentou muito, ela deixou ali fritando e pegou fogo. E ela não lembrava disso, né? E ela, assim, ela não conseguia explicar. Simplesmente, ela tem medo, ela meio que desenvolveu um TEPT, porque ela tem medo de fazer qualquer coisa, porque ela colocou fogo em casa, porque ela tinha uma filha pequena, que foi atender a filha, e ela disse que não lembra quando que esqueceu que apagou, né? E ela estava num burnout, estava com várias questões, estava fazendo um diagnóstico de neurodivergência, e ela não se lembra. Então, ela tem medo de esquecer, então ela teve um apagão, assim. Então, a própria questão é como é que vai explicar dela, acho que ela falta explicação, assim, elas chegam falando que elas não conseguem explicar, a gente tem que ajudar, assim, como é que isso aconteceu, assim, que são várias camadas, como eu disse, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser que ela está na perimenopausa, pode ser que ela esteja no burnout, pode ser que ela esteja com os hormônios, pode ser várias coisas, né, vários papéis acumulados também, maternidade, profissional, outras questões, então é bastante complexo mesmo. E pode ser tudo junto, né, que ainda pode, verdade. Verdade. E também, dentre esses sintomas, assim, a gente acabou nós estamos escrevendo aqui um artigo, né, que ele trata de como as experiências passadas influenciam a repetição do comportamento disfuncional nos relacionamentos, né. Então, dos dados que a gente levantou é que em torno de 80% das pessoas, né, a gente não fez a pesquisa baseada em gênero, né, mas a gente pegou as respostas cruas que as pessoas nos deram, cerca de 80% delas, elas repetem padrões, né, nos relacionamentos que elas viam nos seus pais ou nos seus cuidadores. Então, isso também é um ponto que a gente poderia se debruçar sobre, né, porque elas vão acabar repetindo comportamentos também, né. E se o comportamento lá dos pais ou dos cuidadores não era um comportamento saudável, digamos assim, eles vão acabar repetindo isso também, né. Claro, e somado todas as outras questões, né, como a questão da ansiedade, da depressão, né, isso vai realmente
se transformando numa bola de neve, como a Luciana comentou. Né? Verdade. A clínica da mulher e tanto tem livros especializados, e os livros, né, se a gente começa a ler, por exemplo, o livro de neuropsicologia, como tem agora esse do cérebro da menopausa, e a perspectiva do livro em si só é muito diferente das perspectivas dos livros em geral de neuropsicologia. É uma coisa à parte, é um universo à parte, são particularidades à parte que essa neurocientista, a doutora Lisa Mosconi, né, foi a primeira mulher, a primeira cientista que está estudando o cérebro da menopausa, assim, com neuroimagem, muito profundamente. Então, as alterações, ela listou mais de 100 sintomas da menopausa, para vocês terem uma ideia, que podem começar até 10 anos antes da menopausa. Né, e não é só aquele fogacho, aquela... Então, outras questões é colesterol, é formigamentos, coisas assim que a gente nem imagina, que a gente acha que é outras coisas e é sintomas de perimenopausa. Então, a quanta complexidade, e nós estamos no ano 2025, né, o quanto que demorou para uma única neurocientista estudar, né, começar a estudar e fazer um livro, e agora, né, o quanto que tardiamente as coisas também acontecem, ainda bem que acontecem, né, a gente tem um material bastante vasto nesse livro, até indico, muito, muito bom esse livro, por sinal. Sim, e aí eu lembrei agora que de uma das explicações que eles davam lá em 1900, 1905, lá na época de Freud, sobre a histeria nas mulheres, né? Exato, uma a histeria. das causas era que o útero se movia pelo corpo da mulher, né? Então, assim, era útero, a doença do útero, né? Exatamente, assim, como a gente vê há 120 anos atrás, assim, era completamente diferente, né, o que a gente tinha do que a gente tem agora. E mesmo assim, né, com todo esse conhecimento que a gente ainda tem, acaba encontrando erros diagnósticos ou situações que não são diagnosticadas corretamente, né, e aí, claro, vão levar, né, a mais problemas, né, se não diagnosticados corretamente. E também tem uma questão, né, que quando a doutora Luciana falou sobre a questão pregressa, né, é bastante documentado, assim, na literatura, né, e a gente também vê isso que as meninas, por exemplo, quando a gente vai fazer, por exemplo, comigo, pelo menos, né, quando a gente vai fazer diagnósticos, avaliação neuropsicológica de crianças escolares ou pré-escolares, geralmente é mais meninos que aparecem. Antigamente, agora está aparecendo mais meninas. Porque as meninas, elas têm a questão de situações e sintomas internalizantes, né? A menina é mais quietinha, a menina que fica viajando, que fica no mundo da lua, ela não incomoda na sala de aula, né? E o menino que sobe na cadeira, que vai para lá e para cá, ele incomoda, então é um chamado para fazer avaliação. E a menina, quando começa a aparecer algum problema, por assim dizer, é mais na fase da adolescência. E aí já perdeu um tempo ali, né, daquela toda a primeira infância ali, para poder fazer um diagnóstico e fazer uma intervenção, né? E também isso também, a neurodivergência também parece diferente para as meninas e meninos, né? Sim. Então, essa questão, e a questão também das meninas de comportamentos repetitivos, uma menina que gosta muito de Hello Kitty, que só vê Hello Kitty, é normal, gostar só de maquiagem, só de rosa é normal, assim, normal. E aí, esses comportamentos repetitivos, assim, esse padrão, hiperfocos, desaparecem, né? E aí o menino é mais diferente, daí aparece mais. Então, é muito sutil as questões, assim, das nuances de neurodivergência das meninas, né? E das mulheres. Então, por isso que tem que ter um olhar mais acurado, né, doutora Luciana? Exato, e até isso, esses dias eu estava lendo alguma coisa sobre, que até os hiperfocos na mulher acabam sendo uma coisa assim, em função dessa camuflagem, tudo uma coisa mais aceita. Esperada. Por exemplo, mais aceita, eu tenho hiperfoco em algumas coisas da culinária, ou coisas assim, livros infantis, daí é para o meu filho, alguma coisa assim, e que acaba passando mais despercebido do que um homem que está lá nas suas moedas, nas suas mini garrafinhas, algumas coisas que não é tão habitual. Então, até isso a mulher acaba se moldando nessas questões, né, desses interesses que acaba, se a gente não observar bem, ou muito metódica, ou muito organizada, e isso acaba sendo mais aceito, mas, de novo, com grande prejuízo para ela, de sofrimento. Sim. E isso, na verdade, vocês acabaram de respondendo também a pergunta que eu ia fazer na sequência, que era com relação à hiperatividade, né, do TDAH, né, como ela se manifesta tipicamente em meninos e mulheres, e em contraste com a apresentação clássica, né, predominantemente motora,
que é observada em muitos meninos, por exemplo. Então, a gente tem essa questão, então, essa divergência mesmo, a questão dos sintomas mais internalizantes, né, como a doutora Vanessa comentou, mas realmente tem essa diferença muito acentuada entre meninas e meninos nesse sentido, né, tanto é que a gente tem mais diagnósticos em meninas do que em meninos. Tem em função do que a Vanessa falou, porque o diagnóstico das meninas é o subtipo mais desatento, né? E ainda assim, quando existe questões, quando a gente vê mais a mulher, as questões de hiperatividade e impulsividade, muitas vezes é aquela hiperatividade mental, é aquele pensamento acelerado, a pessoa passa o tempo inteiro pensando, o que pode ser confundido com quadros ansiosos também. E já o menino, desde sempre, ele é mais motor, mais agitado, mais brigão. Por mais que uma mulher seja, tenha um comportamento mais hiperativo e impulsivo, ela não vai chegar e dar um soco, né, numa briga de trânsito, por exemplo. Só se é uma coisa, não é esperado isso. Só que o homem não. Então, essas coisas, quando a gente vai pensando, tem muita diferença. Inclusive, né, no diagnóstico. Então, acho que o diagnóstico é importante também, quem está assistindo, a gente entender que existem alguns critérios diagnósticos para os transtornos, mas eles têm manifestações diferentes a depender do gênero. Sim, perfeito. Eu tenho uma pergunta com relação às comorbidades mais comuns também. Por que é tão comum que as mulheres neurodivergentes, elas recebem somente um diagnóstico de transtorno de ansiedade, depressão ou transtorno de personalidade também, antes do reconhecimento da neurodivergência subjacente, né? Por que é tão comum isso? Eu tenho uma hipótese. É que, assim, por exemplo, o TEA, né, ele, nos princípios, nos primórdios, quando foi estudado, era estudado em meninos, né, e os diagnósticos foram feitos em critérios de meninos. E o TDAH também era há pouco tempo, era um transtorno de crianças e meninos, né, não era adultos. Tanto é que, se a gente for no DSM, os critérios são de crianças, de até 12 anos, né, não tem, assim, né, um critério para adulto, né, e a questão que eu acho que sempre foi muito estudado na infância e adolescência, né, mas na infância, por exemplo, o TEA e o TDAH, né, a clínica do adulto é recente o estudo, né, é recente, então, por isso que é subnotificados, assim, acredito que seja isso, muito mais baseado em meninos, crianças, meninos, do que os estudos, né, daí fica o resquício, daí vem, né, de geração para geração, né, os médicos, eu escuto aqui em Portugal, isso é de criança, não, tu não é criança, quando tu era criança, tu era bem na escola, então tu não tem TDAH, as coisas, os mitos, né, depois a gente podia fazer as questões dos mitos, né, dos diagnósticos, daí tem também os mitos, mas a da menina, eu acho que é mais assim, acho que a menina, entre aspas, não incomoda muito, sabe, quando é pequena, não incomoda a professora, os pais, ela é educadinha, ela faz as coisas, e ela é multitarefa, já é esperado de mulher multitarefa, né, também. Aí a ansiedade, por que aparece a ansiedade? Aquela senhora ali, aquela menina, aquela mulher, faz tudo, ela cuida, ela estuda, ela trabalha, ela teve uma síncope nervosa, ela tá nervosa, mas na verdade pode ser um TDAH no ápice ali, na desregulação emocional. E aí, ela tá em burnout, porque ela tá muito ansiosa, é muita coisa, a cabeça pensando, só reclama. Essas coisas que a gente escuta, né? Sim. Infelizmente. Eu acho que é bem isso, tem alguns erros diagnósticos, essa questão, como eu havia falado, a Vanessa também, que são transtornos do neurodesenvolvimento, mas não é porque são transtornos do neurodesenvolvimento que aparecem na infância, para quando a gente fecha o diagnóstico, tem a mudança, mas ele tem que estar lá presente algum sintoma, os sintomas já tem que estar presentes na primeira infância, mas não é porque não foi feito o diagnóstico que a pessoa não tem. E quando vai esse grande sofrimento, que é cumulativo ao longo do tempo, de a pessoa insatisfeita nos seus contextos ou muito sobrecarregada, ela chega com questões emocionais. E se a pessoa não faz uma análise pregressa, como eu também havia falado, ela não consegue entender de onde que vem isso.
Porque, de novo, aquela pessoa hiperativa, até o homem, mas a mulher mais hiperativa, ela brigava mais quando pequena, que são raros os casos, ela não vai estar brigando, ela é impulsiva, não deixa a pessoa falar, ainda assim, ela às vezes consegue se conter porque ela aprendeu com negativas de que as pessoas brigavam, então isso tudo vai gerando alguns sofrimentos, então, e mostrando, então, quadros mais ansiosos e depressivos. Sim. Eu acho que deu um probleminha com a conexão com a doutora Vanessa, que ela saiu, mas acho que ela já vai entrar. Desculpa, caiu a luz aqui. Caiu a luz não, a internet. Não, mas muito, muito interessante isso, e eu levantando um outro ponto agora também, que é com relação ao burnout, que vocês estão comentando aí, como é que o burnout ele se dá na pessoa autista, por exemplo, e qual é essa relação direta com esse esforço crônico que o autista faz com relação ao mesclin, por exemplo, né, na vida adulta. Então, o adulto, né, uma pessoa típica, ela pode sofrer de burnout com relação ao estresse no trabalho, né, muitas atividades, muitas demandas. Já a pessoa autista, né, ela vai ter esse burnout, pode ser derivado também de um esforço crônico com relação ao mesclin. Tá. Aí, fala que como caiu aqui, eu não percebi. Eu acho que realmente tem várias coisas quando a gente fala de burnout diferentes do autismo e das pessoas típicas. O que é, por exemplo, o burnout das pessoas típicas é uma sobrecarga de trabalho de fato. Só que das pessoas neurodivergentes, além disso, é tudo que envolve, por exemplo, em questão das alterações sensoriais, é um lugar que tem muito barulho, é um lugar que tem muita luz, é muita gente próxima, tudo. É um ambiente que tudo incomoda, fora a pressão, e também, claro, muitos casos, a grande maioria, por um padrão mais rígido de comportamento, quer fazer tudo muito certinho, então aquele perfeccionismo, e então a pessoa acaba colapsando. Então, são essas as diferenças, não é apenas pela tarefa, uma sobrecarga de tarefas, que o burnout normalmente se manifesta em função disso, depois de muita demanda de trabalho. Mas, além das demandas de trabalho, tem outras coisas no entorno que muitas vezes os outros não percebem, que já está incomodando as pessoas neurodivergentes. Na minha opinião, é isso. Não sei o que tu acha, Vanessa. Não, eu concordo também. Também tem uma questão, assim, de personalidade, na maioria de alguns casos de neurodivergência, a questão do perfeccionismo, sabe? Também vejo como uma fonte muito grande de sofrimento. E junto com tudo isso, as questões, assim, ambientais, os estímulos, né? Tem muito mais a ver com essa questão, assim, sensorial e de estímulo, do que questão, assim, de, como a doutora Luciana falou, de sobrecarga, realmente, que é diferente, né, no burnout. E agora se fala em burnout materno, embora o burnout seja uma doença do trabalho, está catalogada no trabalho, no CID-11, né, já é um síndrome. A gente ouve falar burnout parental, burnout isso, burnout aquilo, né, então, essa questão, na verdade, é esse esgotamento, né, esse escoamento da energia, e esse esgotamento, quando a energia cessa, né, e não tem por onde, é como se fosse mesmo um fio desencapado, assim, né, e como tem o sofrimento, né, assim, uma vez eu fui fazer, esse ano eu fiz um diagnóstico ITEA numa menina de 30 anos, e ela pediu para mim baixar a cortina, né, tirar o relógio que estava fazendo o relógio da parede, e as coisas que eu nem percebia, daí quando ela falou do barulho do relógio, eu comecei a escutar o barulho do ponteiro, e aquilo começou a me incomodar. Imagina para ela em quantos, qual potência que ela estava vivendo aquilo, e a luz, nossa, eu vi que ela ficou muito perturbada, como isso, né, tira a pessoa do prumo dela, né, essas questões, assim, sensoriais, assim, de perceptivas, assim, de motoras, assim, também, é bem forte. Eu posso dar um exemplo de mim, né? É verdade. Sim, não sou mulher, mas, né, um exemplo do meu lado, acho que pode contribuir com a questão, né, por ser também autista. Eu vejo que, por exemplo, no meu trabalho a gente, né, tem reuniões, enfim, tem eventos, e
né, muitas pessoas, bastante barulho, pessoas falando, então tem essa questão de interação também. Só que a diferença que eu vejo é que, por exemplo, com relação à diferença, por exemplo, de uma reunião familiar ou um encontro de família, né, tivemos um episódio onde nós fomos, né, num encontro de família, só que sim, era num ambiente fechado, tinha muita gente conversando, assim, dava para ver que dava a sensação de ser desorganizado, né? Tinha um som alto também, né, com o microfone, então aquele, de certa forma, me incomodava também, né? Eu tenho uma filha autista de 8 anos, ela também ficou muito incomodada com aquilo, né? E eu também estava. E na empresa onde eu trabalho, quando tem essas reuniões, esses eventos, já é diferente, né? Já coloca as cadeiras organizadas, ali tem um lugarzinho para te sentar, né? A gente sabe a programação, né? A sequência que vai ser dada, né? O tempo de início, horário de fim. Então, essa questão da antecipação, né, do que vai acontecer, isso ajuda, né, a questão da regulação, né, e diferente daquilo da questão do encontro de família, por exemplo, que era um lugar mais barulhento, mais agitado, então a gente vê que essa questão da regulação, né, dos sentidos, da regulação sensorial, né, isso influencia muito fortemente, né, então, pensando nessa paciente que você mencionou, quantas vezes ela já não passou por essa situação, né, do relógio estar lá incomodando, ou de algum barulhinho, uma luz piscando, por exemplo, estava incomodando, e ela não pôde trazer isso, não pôde falar, né, porque era um ambiente talvez que ela não estava confortável em falar com as pessoas. E elas acabam, então, camuflando isso, né, de muitas formas, e de certa forma camufla até a intensidade, né, do foco dela. Então, né, nesse sentido, assim, eu gostaria de saber de vocês também, de que maneira esses momentos assim que vocês veem, né, consultório, por exemplo, a pessoa falou para você, olha, o relógio está me incomodando, a luz está me incomodando, podemos ajustar. De que forma essa intensidade pode atrapalhar a vida da pessoa, né, no seu dia a dia, né, com relação aos seus afazeres diários, por exemplo? Eu só queria complementar que tu falasse da questão de trabalho, isso acontece muito. Eu acho que todo ambiente previsível é muito melhor, mas quando são as sutilezas, até quando eu trabalho só com diagnóstico, da gente entender. A gente faz uma anamnese, uma pessoa, uma mulher, trabalha numa empresa e desempenha super bem o papel dela. Tá, e aí, daí a gente vai nas questões tentando investigar. E aí, como é que é? Onde é que tu almoça? Não, eu não almoço. Aí, e nas confraternizações, não, eu não vou. Por que isso? Porque a tarefa, ela vai bem, ela já está ali. Só que o grande descontentamento é isso, em ambientes onde não tem previsibilidade. O que eu vou falar? O meu colega de trabalho que senta do meu lado, todos os dias eu falo, mas quando eles vão tomar cerveja eu não vou porque eu me sinto mal. Porque ele não sabe, é muito desconfortável não saber, para algumas pessoas, o que vai ser falado. Isso causa grande ansiedade. Então, são essas coisas, mas são as mesmas pessoas, sim, são as mesmas pessoas, mas é num ambiente que não está programado, eu não sei o que eu vou falar, e isso já causa uma grande ansiedade, aí a pessoa acaba por não ir, porque ela vai ficar ansiosa. Mas quando ela não vai, ela se sente muito culpada, porque todo mundo fica incomodando ela para ir. Então, é um constante sofrimento e desconforto, acrescido essas questões, que era essa outra pergunta, da sobrecarga sensorial, que pode ser incapacitante, né? A depender qual a intensidade. Então, é muito complexo, né, Vanessa? É verdade. E pegando o gancho dessa mesma paciente, ela disse que, assim, que tem dias, conforme for como ela acorda, o humor dela, que ela passa no corredor da empresa e quando dizem bom dia, que às vezes ela se esconde no banheiro para a pessoa não dizer bom dia para ela, porque ela não se contenta só em dizer bom dia, porque a pessoa diz bom dia e pergunta alguma coisa, e ela não sabe o que falar, né? Então, ela não sabe o que falar. E aí cria as comorbidades, como tu perguntaste antes, né? Por exemplo, ela teve a tentativa de suicídio já, essa menina, algumas vezes, né? Porque fica tão intenso, o sofrimento fica tão grande que sucumbe, né? O corpo sucumbe, o psiqueco sucumbe. Então, como é que é, assim, para nós, assim, né? Bom dia, como é que você vai? Como é fácil, imagina, a gente não consegue se colocar na pele da pessoa, né? O que falta também de alguns profissionais, né, é se colocar na pele, né? A questão da compaixão, né? Que nos próximos, nos psicólogos, psiquiatras,
que não entendem da neurodivergência também tem muito preconceito. Então, essas pessoas também, muitas vezes, elas vêm vítimas, revitimizadas ainda de profissionais que não conseguem escutar, que não entendem, que dizem que, nossa, é muito complexo, realmente. O sofrimento é gigante. E aí, nisso tudo, o masking acaba sempre sendo uma cortina de fumaça para que a gente não consiga identificar realmente o que a pessoa tem, né? E atrapalha muito. O masking, apesar de ser algo que aparentemente pode ser algo interessante para a pessoa conseguir viver em sociedade, mas ele pode ser, no contraponto, ele é uma coisa que pode trazer grandes sofrimentos também, muito intensos para as pessoas, né? Porque tem 2 pontos quando a gente fala de neurodivergência, né? Que eu acho que agora que está se ampliando esses critérios diagnósticos, é importante entender. Tem a questão do masking, que ajuda para funcionalidade, que ok, a pessoa é funcional, só que por trás disso, as custas de quanto sofrimento. Então, quando a gente fala de um diagnóstico tardio, não é em nenhum momento para a questão de rotular, de incapacitar a pessoa, não, é para qualidade de vida. Ela vai seguir fazendo as mesmas coisas, ou talvez não, talvez entender que ela não precisa dar conta de tudo, ela não precisa em reuniões sociais, naquele caso que a gente estava falando, ela pode pedir para baixar a cortina do trabalho, porque tem muita claridade, e aí vai melhorar a qualidade de vida, que é isso que a gente preconiza hoje em dia. E quando a gente fala de mulher, é aquela coisa assim que parece que está arraigado, o sofrimento, tá bem, mas igual eu vou fazer, eu sou uma boa mãe, mas a criança está chorando sem parar e eu posso ter estratégias, né, para minhas alterações e sensoriais e tudo mais. Mas, assim, me respeitar. Eu acho que o diagnóstico, essas conversas servem para entender que a pessoa tem que buscar um conforto, uma qualidade de vida melhor. Sim. E a gente pode falar aqui que o que a gente vê, as pessoas falando, não, a mulher tem que ser forte, a mulher tem que ser guerreira, a mulher tem que ir lá e fazer as coisas, né? A gente sabe disso, a gente apoia isso, a gente sabe que ela tem que fazer isso, né? Só que ela precisa também desse cuidado, desse olhar atento para essas questões, né? E isso também é importante para a vida dela. Não só para ela, mas para todas as pessoas que é certo, né? Filhos, marido, né? Nesse contexto, né? A gente, né, tem essa cobrança, mas também a gente tem que olhar pelo outro lado, né? Com o olhar do cuidado, né? Isso é muito importante também. Mas isso é tão, assim, marcante. Nós temos alguns instrumentos diagnósticos, onde questionários na avaliação neuropsicológica que a gente pede para o paciente, que é o autorrelato, preencher, e o mesmo instrumento, o heterorrelato, para pessoas próximas, para entender se bate, às vezes não por uma série de coisas, mas muitas vezes, pessoas casadas há 20, 30 anos, a esposa bota lá em cima as questões de neurodivergência, atípicas, e o marido não. E não é porque ele desconhece ela, assim, não é porque ele não está atento a ela, mas sim que ela passa com essa camuflagem até dentro de casa, 24 horas há 20 anos. Não, mas é que meu marido não sabe, eu nunca falei para ele isso. Então, imagina quanto sofrimento. Isso é verdade, isso é muito comum também, muito comum. E uma outra questão, assim, que a gente está fazendo esse seminário, né, isso a gente fala muito aqui num termo aqui em Portugal, que chama-se literacia, que eu sempre falo, sempre quando eu posso eu falo em literacia, que é o letramento, né. Então, quanto mais ter, assim, momentos assim como esse, quanto mais a gente falar sobre essas questões, assim, que às vezes não são tão agradáveis de falar, né, a gente está só falando da parte mais negativa, mas também tem parte positiva das questões, né. Isso a gente está falando aqui é uma questão positiva, mas a questão das mulheres saberem, assim, os seus direitos de, quando ir no psicólogo, no médico, perguntar, eu quero exames de hormônios por causa disso, eu quero isso, eu quero que veja isso, sabe, de poder ser, assim, o agente modificador da sua própria vida, mas para isso a gente tem que instrumentalizar essas pessoas, né, como com conhecimento científico, assim, né, a gente está falando em linguagem, assim, clara aqui para qualquer pessoa entender. Eu acho que momentos como esse fazem muita diferença, né? Se pelo menos uma ou duas mulheres escutarem aqui esse seminário aqui e mudar a chave e for procurar seus direitos, por exemplo, né? Que tem muitos direitos, tanto em Portugal como no Brasil, acho que já valeu a pena, né? Então, por isso que a gente está aqui nesse sábado, né? Fazendo isso eu acho que a base nossa é a literacia, a gente está falando para as pessoas se instrumentalizarem enquanto seres sociais numa sociedade, né? Que às vezes está bem doentia e
e crítica. Exato. E aí e casou certinho com a próxima pergunta, que seria com relação aos desafios de comunicação e de reciprocidade dos relacionamentos, né? Tanto quanto amizades, quanto a parte mais afetiva, que as mulheres enfrentam, as mulheres neurodivergentes enfrentam, e que ela tenta manter a aparência de normalidade. Então, além dos desafios de comunicação, vocês veem algum outro desafio que ela enfrenta nesse sentido? Eu acho que todos os desafios, e ainda o que eu sempre digo quando são meninas que se fecha diagnóstico e tem esse perfil, assim, eu falo para os pais que a coisa mais importante tem que cuidar de uma menina adolescente por toda essa carga de não conseguir se encaixar bem e de baixa aceitação, dela ficar mais vulnerável, e ingenuidade também, que tem muito, né? Não consegue, as pessoas quiseram, muita gente tivesse esse pensamento mais ingênuo, como a gente vê em algumas pacientes nossas, e aí isso faz com que ela fique extremamente vulnerável. Uma pessoa, por exemplo, em todos os tipos de relacionamento. Ai, a amiga bate, a amiga manda ela pedir dinheiro para mim e ela dá, porque assim é tão difícil ela conseguir amiga, então ela acha que ela está sendo amiga. Nisso, namorados, violência doméstica, tudo em função dessas características. Então, acho que a vulnerabilidade nesses casos é muito importante. E a pessoa entender que não é assim, que ela não precisa ser permissiva, né? Como ela não tem uma leitura adequada, ela acaba sendo e é ingênua, acaba sendo mais permissiva para algumas coisas que acabam violentando ela ainda mais. Eu acho que tem bastante disso. Eu concordo com a doutora. A questão também, a questão da sexualidade, na parte sexual também, eu vejo relatos, assim, que as mulheres, assim, muitas autistas, por exemplo, meninas autistas, assim, ou mulheres autistas, a parte da preliminares, assim, que não gostam muito de toque, sabe? Até a dificuldade de poder falar para o parceiro do jeito que está mais à vontade também, e é previsto que ela aceite coisas, né? Já a mulher que é neurotípica tem que aceitar coisas, papéis, né, que são feitos. E esse papel da sexualidade também, muitas vezes, elas são, como a doutora Luciana falou, sentem-se abusadas, né? Abusadas, assim, não respeitadas também. Essa dificuldade, que é os papéis, né, que a gente fala, os papéis que se esperam da mulher, de ser amante, de ser mãe, de ser dona de casa, de ser trabalhadora, de ser isso. Os muitos papéis, né? A carga tripla, né? Trabalha fora, trabalha dentro de casa, trabalha assim. Buscar filho, fazer aquilo, tudo. E ainda uma neurodivergência com um monte de estímulo e um monte de coisa. E aí, imagina uma pessoa que quer ter uma rotina, que tem problema de rotina, daí aí a escola traz e não sei o quê, daí o trânsito. Imagina uma pessoa nesse mundo de 24 horas, uma pessoa assim. Olha o sofrimento quando chega em casa. Por isso que a comorbidade das mulheres é muito mais, assim, da questão da ansiedade, né, muito da ansiedade, do TEPT, assim, do burnout, dessas questões, assim. Quando a gente vê no homem é mais depressão, é mais coisas, assim de esgotamento também, mas é bem diferente a clínica, né. E a gente poderia dizer que tudo isso, se a gente for olhar lá na raiz, né, do problema, digamos assim, seria problema de comunicação, realmente? Entre os parceiros, em casa, família. Eu acho que a camada é maior, assim, é de sociedade, de política pública, de diagnóstico, de saúde, é uma coisa, eu acho que é da ponta do iceberg, é essa coisa da comunicação, mas eu acho que são múltiplos, assim, é multifatorial, eu acredito que seja umas camadas, você vai puxando, sabe quando vai puxando o fio, vai vindo o fio todo assim, vindo, quando tu vê, tu tem uma anamnese, por exemplo, assim, a anamnese da mulher, eu acho muito mais complexa, Luciana, não sei se tu acha, assim, tem muito mais componente de informação, assim, de riqueza, de detalhes, de coisa, a gente tem, assim, é muita informação, assim, eu demoro mais para fazer diagnóstico, assim, o processo de avaliação neuropsicológica em mulheres do que em homens, é muito mais detalhada, tem muito mais, assim, e vem uma conversa e tem mais, assim, é mais atenta, assim, é mais, sabe, eu acho que é diferente, assim, bem diferente. Sim, porque até mesmo no processo avaliativo tem uma coisa, tem uma camuflagem, mesmo ali, né? E aí, eu me esqueci de tal coisa, mas essa tal coisa Isso. é uma coisa assim super importante.
para, né, a gente entender, e aí vai indo, então, até porque tem aquela coisa de culpa, de o que ela vai achar de que eu estou falando isso. Isso, como mãe, né, quando a mãe, né, Luciana, quando a paciente é mãe e diz que aconteceu, que teve alguma negligência, alguma questão assim com o filho, como é difícil falar isso, elas ficam envergonhadas, e a questão que tu falaste da culpa, da vergonha, é muito forte, isso é muito forte, né? O homem, assim, geralmente quando eu vou fazer avaliação também de criança e adolescente, com quem que eu falo mais? Quem está mais disponível a falar sobre quem? É as mulheres. Os pais quase não estão disponíveis, porque trabalham porque nem sabem dos marcos de desenvolvimento da criança, não sabem com quantos anos a criança falou, quantos anos a criança caminhou, não sabem, não sabem. E aí sempre a mulher também, é outro papel também, é mais um papel, entendeu? Então e essa sobrecarga, por exemplo, quando a gente vai, claro, não é desmerecendo a função paterna, mas assim, culturalmente, tem coisas atribuídas mais à mãe. Um homem, pai, com muita dificuldade de relacionamento interpessoal, não vou no colégio, eu não vou na reunião do meu filho, nem sei quem é a professora. Ok, consegue ter mais isso. Mas a mãe, por seus papéis já pré-definidos na sociedade, imagina uma mãe que nunca foi numa reunião, que horror. Daí vai ela, às custas. Eu já atendi pessoas que elas vão medicadas, elas tomam altas doses de benzodiazepínico para ir de clonazepam para ir numa reunião de tarde ali, meia hora. Ai, mas qual é o problema? Para ela é muito sofrimento. Não sabe o que vai falar do filho, vai ter que interagir com a mãe, vai ter barulho na escola. Então, são pequenas coisas que a gente tem que começar também a perceber o quanto gera sofrimento, né? Nossa, interessante. Isso realmente vai também do encontro da próxima pergunta aqui, que eu acho que seria para a questão da importância do diagnóstico também, né? Tardio ou, né, ali, questão de adolescência, início da vida adulta. Qual seria o principal benefício psicológico, né, e prático que o diagnóstico tardio do autismo, do TDAH, ela pode proporcionar para as mulheres adultas, mesmo após anos de dificuldade não reconhecidas? liberdade. É assim, comigo, assim, acho que uma vez que foi um diagnóstico que a pessoa ficou mal, assim. Geralmente os diagnósticos das mulheres, assim, são libertadores, elas, sabe? Sabia, difícil, chora, é difícil, mas, nossa, eu me entendi, agora eu entendo tudo, nossa, eu sabia quando aconteceu aquilo, mas aí, sabe o que elas falam também, assim, nossa, quanto que eu sofri, o quanto que eu sofri nessa vida, como é que eu não vi isso antes, né, a culpa, como é que eu não vi isso antes, aí, como é que eu não me dei conta disso antes, quanta coisa que eu devia ter feito, isso, mas tu vai fazer agora, né, você vai fazer, daí as estratégias, daí a pessoa se percebendo, daí a literacia para ela, autoconhecimento, né? Essa questão, assim, de aceitação mesmo e um compromisso com ela mesma, né? De aceitar aquilo ali que não pode mudar, mas fazer alguma coisa a partir daquilo ali, entende? Acho que é uma ferramenta valiosíssima para uma vida, assim, os anos ainda, que muitos anos, longos anos, depende da idade da pessoa, mas que tem muita coisa a ser feito, muita coisa. E eu acho que é esperança e liberdade, eu acho que elas saem, eu sinto que elas saem, porque depois eu faço um pós, assim, tipo, eu faço um pós-diagnóstico, né? Eu sempre mando depois uns meses, assim, mensagem, como é que foi? Me diz como é que tá, conseguiu ir no psiquiatra, conseguiu fazer, me conta como é que foi, como é que tá. E eu sempre, eu costumo fazer isso, faz uns 2 anos que eu faço isso já, e tenho retornos assim, foi diferente, eu tô super bem, aconteceu isso, sabe? Muito legal, assim, acho que é libertador e esperança. Liberdade e esperança, eu acho, filosofando aqui um pouquinho. Uhum. Eu também, a primeira palavra que me veio é a libertação, né? Porque eu sempre digo, é diferente de uma pessoa... Eu tenho daí essa série de comportamentos, só que esses comportamentos que eu tenho são atribuídos a tal coisa. Parece a mesma coisa, mas não é. Daí, quando se coloca nome, não é culpa minha. É independência do que eu tenho. E isso muda completamente, né? O funcionamento da pessoa, o quanto ela se cobra. Que isso vem tudo, quando a gente vai falando, começa a ter vários exemplos, por exemplo,
ficaram culpados porque eu não chorei que a minha mãe faleceu, por exemplo. Claro que não é por frieza, ela sofre de outra forma, e além dela sofrer de outra forma, ela sofre porque os outros estão achando que ela não está sofrendo. Então, imagina que ruim isso, né? Constantemente a pessoa está sendo julgada por coisas que ela não tem controle. Verdade. É Eu queria falar que eu lembrei de uma prática que eu faço aqui na psicoterapia de mulheres, né? Eu faço assim, e já fiz várias vezes, e se eu pudesse fazer um artigo científico, eu faria, só que não é sobre uma coisa mais empírica, assim, uma coisa mais assim do consultório. Eu peço assim, pelo menos 3 meses, tem que ser 3 meses, tá? A mulher, ela faz tipo um diário, assim, do humor dela, tá? Como é que ela tá. Geralmente, quando a mulher diz assim, eu tô muito agressiva, meu marido diz que eu tô muito agressiva, meus amigos dizem que eu tô muito agressiva, que eu tô muito explosiva, tipo isso. E aí ela fala do humor, daí ela faz o humor, e daí ela percebe, quando ela percebe a TPM dela, que ela bota nos dias antes da menstruação, a oscilação do humor, depois de uns 3 meses a gente tem um gráfico, a gente consegue ter um gráfico e ver no dia que tem, e ela consegue perceber que não é ela que está agressiva, não é ela que é explosiva, é a carga, é a oscilação hormonal. E aí, quando ela se dá conta que ela não é agressiva, ela não tem isso, que é uma oscilação hormonal, é uma liberdade também, porque dela diz, eu não sou agressiva, eu não sou explosiva, é uma flutuação hormonal. E aí, daí teve até uma coisa assim, que não tem nada a ver com a ciência, mas é uma coisa bem curiosa, que muitos deram na lua, assim, brincadeira de lua cheia, deu brinco, então, foi na lua cheia, a lua cheia que aconteceu, né, a gente brinca, a lua cheia não é nada científico, mas tem a ver, disse, olha, a lua cheia, e a gente brinca, olha, foi oscilação, e aí quando ela diz, não, eu sou agressiva, daí naquele momento que ela sabe que tem a TPM, ela faz um comportamento, assim, ela faz uma regulação dela não explodir no comportamento quando alguém faz alguma coisa para ela já está atenta, faz uma atenção plena no comportamento, tipo um mindfulness ali, uma coisa, e ela controla, gerencia, que ela regula, e ela não tem as explosões. É bem interessante isso. Eu comecei a fazer e fiz com algumas pacientes, e elas anotam, assim, é bem coisa de terapia cognitivo-comportamental, né, do registro das emoções, mas na questão da oscilação hormonal, é bem interessante. Então, também isso, né, daí a perspectiva dela não é, como a Luciana disse, não é eu, é o transtorno, não é eu, é o hormônio, não é eu, Vanessa, não é eu, mulher, é uma coisa que está acima de mim, que eu não controlo, mas que eu posso gerenciar. Então, também é uma liberdade, isso também o autoconhecimento também traz isso, né? E o diagnóstico é um autoconhecimento também, né? É aquela coisa, para a gente conseguir trabalhar com aquela coisa, a gente tem que saber sobre aquela coisa, né? Exatamente, dar nome à coisa, né? Exatamente, né? Interessantíssimo isso. E, bom, nossa conversa está muito boa, a gente está já direcionando para os finalmente aqui do nosso seminário. Eu gostaria de abrir espaço, então, para vocês, poder conversar com a doutora Luciana, né, para deixar assim, uma mensagem final para as mulheres, né, com relação a a questão de diagnóstico, a questão do autoconhecimento, né, dar um recadinho final para elas. Bom, primeira coisa em relação ao diagnóstico, eu acho que tem muito muito errônea a visão que sempre leva a questões negativas, né? Mas agora, imagina só se der que eu sou autista, no laudo, o que eu vou fazer? Não vai mudar nada o que ela já construiu, mas sim ela vai melhorar a qualidade de vida dela, como eu vinha falando. Então, tirar isso, esse estigma dos rótulos, e entender isso como uma qualidade, como melhora. Que isso sim, daí vem a libertação e todas as outras coisas que a gente falou. Então, o diagnóstico é o ponto de partida. A gente fala bastante isso, não é o fim. Ai, meu Deus, não, o fim ruim é a gente sofrer, porque está ali todas as características, não é pelo um CID que veio elas. Elas já estão ali. Mas, como tu mesmo falou, Adriel, quando se conhece, a gente só consegue tratar uma coisa se a gente sabe o que é. Né? Até mesmo os pais que, meu Deus, eu não vou levar o meu filho para fazer avaliação, porque imagina se dá que ele é autista. Bom, se der, e ainda mais, quanto mais precoce, o diagnóstico ele sempre é importante, mas quanto mais precoce, mais ele vai ter chance de trabalhar essas questões que já estão lá. Então, eu acho que essa é a coisa mais importante em relação aos diagnósticos, que não são rótulos.
E complementando, concordo ipsis literis com a doutora Luciana, mas complementando a questão, assim, que a gente não está fabricando diagnóstico, não tem uma fábrica grande, gigantesca no mundo de diagnósticos, né? O que é isso? As pessoas estão estudando mais e sabendo mais. Por exemplo, há uns 4 anos atrás, antes da pandemia, não se falava de menopausa, as mulheres não vinham para a internet falar, estou na menopausa. Hoje em dia tem muitas influencers de menopausa, muitas, assim, ó, muitas, porque como eu estudo essa questão da menopausa, eu recebo, o meu algoritmo nas redes me manda muitas influencers, e mulheres pautadas em ciência, mulheres, assim, com literacia. Então, assim, então, não é que a gente está fabricando e tá na moda, não é? As pessoas estão falando mais, as pessoas estão tendo mais sensibilidade de procura, e os profissionais como nós estamos entendendo mais, estudando mais sobre isso, né? Então, não é, a gente não quer fabricar e dizer, colocar fábrica de diagnósticos, não é isso, porque não é só fazer testes, aplicar testes, a gente faz um compilado da vida da pessoa, a gente escreve uma história, tem uma narrativa, né, não é só aplicar teste, tem uma narrativa, e faz sentido toda a narrativa, é como se a gente estivesse fazendo um mapa daquela pessoa, então, é um direcionamento, e como um mapa é um direcionamento, né, então, e também digo que as pessoas, às vezes as pessoas não têm condições de pagar um diagnóstico, né, e procurem nas sociedades, assim, tem clínicas, escolas, tem instituições que fazem, né, questões, assim, apoio social, abaixo custo, tem instituições que fazem isso, né, e também sempre quando for fazer o diagnóstico, procurar a pessoa, o profissional, se ele tem experiência, se ele está inscrito nos conselhos, né, por exemplo, né, aqui eu tenho que estar inscrita, eu já vi pessoas que não estão inscritas no conselho, na ordem dos psicólogos, lá no Brasil, no conselho, porque alguns testes são atos psicológicos, só psicólogos podem aplicar, e psicólogos que têm instrumentalização, não só psicólogos, né, mas pessoas que fazem especialização naquilo, que entendam aquilo, né, para poder fazer um diagnóstico mais seguro, mais diretivo, né, então é isso. Perfeito, gente. Nossa, só tenho a agradecer a vocês duas, tá? Doutora Luciana, doutora Vanessa, acho que A gente uma também. excelente conversa. E eu fiquei aqui com uma frase que a doutora Vanessa colocou, né, para as mulheres: sejam agentes modificadores da sua própria vida. Muito interessante essa frase para a gente finalizar o nosso seminário de hoje. Agradeço novamente a vocês, né, em nome do CEPA também, e tenho um excelente final de semana, e espero que esse vídeo alcance muitas mulheres, né, por aí, e que elas possam também, né, junto, se autoconhecerem e buscarem, né, apoio psicológico, né, para que isso possa realmente modificar as suas vidas, assim como modificou já a vida de muitas mulheres por aí. Então, muito obrigado, e um excelente final de semana para vocês. Obrigada. Obrigada. Tchau. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.